falar das últimas do Fluminense, tem muitas informações nesse vídeo, já vai deixando o seu like, ativando as notificações, comentando da onde que tá assistindo a gente, que a gente vai mandar um abraço pra você, porque a gente pode ter boas notícias visando o Super Mundial de Clubes. Porque, torcedor tricolor, o DM tricolor está lotado, está cheio, apesar de ter saído alguns jogadores do DM, como o Renato Augusto, o Isaac, Riquelme já está no processo final para, de fato, ser relacionado aos jogos do Fluminense. A gente tem algumas baixas importantes e o Fluminense precisa, né, do seu poder, sua força máxima, que vamos combinar, já não é tão forte assim, mas sem Germancano, por exemplo, e outros jogadores que compõem bem esse time, vai ficar mais difícil a gente sonhar pelo menos e avançar de fase no Super Mundial de Clubes, que é completamente plausível pelo grupo que o Fluminense se encontra, em qual foi sorteado. O GE traz a informação, gente, da situação de cada nome que tá no DM tricolor, e eu vou falar a situação para vocês aqui. O Germancano, ele sofreu a lesão no dia 29 de abril, foi uma lesão muito parecida com a do Isaac, que já retornou, né, no ligamento do joelho. O Isaac voltou em menos de 6 semanas, então tudo leva a crer que o Germancano estará apto a jogar o Super Mundial de Clubes. E a gente, apesar do Germancano não estar nem na sua melhor fase, apesar dos gols terem voltado, né, o Germancano não estava atuando bem, mas estava com bons números, né? A galera estava reclamando aí que ele meteu muito gol em time de baixo nível, né? Em time pequeno, aquela coisa toda e etc e tal. Mas os gols voltaram, diferentemente de 2024, ele era um dos artilheiros do Brasil até ali o momento da sua lesão. Então, estava entregando números ali, um centroavante, pô, no mês de abril já ter 13 gols. Tem gente aí que recebe muito dinheiro que não passa a temporada aí, não chega nem a 20 gols. Então, assim, tá num número aceitável, apesar de ter que render mais. Mas também eu tenho um contraponto que o Germancano não está sendo abastecido, né? Quando estava jogando da forma que deveria. O Fluminense deveria jogar mais em torno do Germancano, mais fornecendo chances para ele finalizar, porque ele foi o grande responsável por aqueles 2 anos mágicos ali, né? 2022, 2023. O Germancano é o cara do último toque, preciso de fazer o fazedor de gol. O Germancano não tem muita qualidade fora da área, não é um jogador que dribla, não é um jogador de pivô, é um jogador para ser municiado e ter essa chance de dar o toque final. Então, fica aí também essa pontuação e tá fazendo muita falta, obviamente. Bernal sofreu uma lesão no último jogo do Fluminense ali do Campeonato Brasileiro contra o Atlético. Fez 2 jogos seguidos, né? Muita gente atrelou a isso. Eu acho que não tem muito a ver, né? Ter jogado na Bolívia e jogou contra o Atlético Mineiro. Foi constatada uma lesão grau 3, tá? O GE traz que tem a expectativa dele ficar fora por até 6 semanas. Assim, 6 semanas ele perde a Copa do Mundo do Clubes, pelo menos a fase de grupos e oitavas. Eu não sei se o Fluminense chega nas quartas. Se a gente deixar um pouco de lado a paixão, né? A torcida pelo Fluminense, obviamente, chega longe, mas eu acho que o máximo do Fluminense ali é bater oitavas. Aí depende do adversário. Se vir um europeu, a Inter de Milão, o Fluminense ficando em segundo, fica mais difícil. Se por acaso o Fluminense consegue ficar em primeiro no seu grupo, que seria uma façanha muito grande, porque o Borussia é o grande favorito a ficar em primeiro, aí poderia pegar um Monterrey, poderia pegar um River, e aí tem jogo, né? Apesar de achar que talvez nesse momento o River, que goleou ontem na Libertadores Independiente Del Valle em casa por 6-2, talvez seja melhor do que o Fluminense nesse exato momento. Então fica essa informação do Bernal. Assim, por experiência minha, eu acho que o Bernal vai ficar uns 2, 3 meses fora, tá? Porque a lesão grau 3 é quando rompe o músculo. Então vai ficar... A recuperação não é tão simples quanto um estiramento não, tá, gente? O Lima sofreu uma lesão grau 1
na coxa em um treinamento na semana passada. É um dos casos que menos preocupam aí, deve estar retornando no final de maio, assim como o Guga, que também teve uma lesão grau 1 na coxa esquerda, e também não tá na mesma situação do Lima ali. É uma lesão ali protocolar, vai ficar 2 semanas fora e vai retornar ao time, então não vai ser problema para o Fluminense no Mundial de Clubes. E a novidade aí, né, do departamento médico é o Canóbio, que saiu depois de um trauma na última quarta, no jogo da Sul-Americana. Ele sofreu, né, uma fratura no osso zigomático, então vai passar por cirurgia nesse sábado. Não tem prazo, mas o Fluminense acredita que ele se recupere totalmente até a Copa do Mundo de Clubes também. Não é uma preocupação no clube. Tem o Otávio no DM também. Esse sem previsão de volta ainda, rompeu o tendão de Aquiles. Até apareceu um vídeo dele pedalando lá, que criou até uma certa expectativa na torcida, talvez ele acelerar esse retorno, porque a expectativa inicial é que ele nem jogasse mais nessa temporada. Né? De repente pode aparecer ali no finalzinho da temporada, né? Esporadicamente, estiver totalmente sem ritmo, possa aparecer, mas ainda não tem essa previsão do Otávio retornar com a camisa do Fluminense. Então o panorama é esse. Eu quero que você, torcedor tricolor, responda aí qual desses jogadores no DM você tem mais a expectativa de ver de volta no Flu. Eu acredito, eu particularmente, eu quero o Germancano de volta, porque o Everaldo realmente está muito abaixo das expectativas, muito abaixo do que se pede para um camisa 9 do Fluminense, mas deixe o seu comentário, até porque tem torcedor que é corneta também com o Germancano. Antes de continuar com as próximas informações, quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central Fluminense. Um abraço para o Marcelo Duarte da Tijuca, o Rui Araújo de São Cristóvão aqui no Rio de Janeiro, para o Jorge de Juiz de Fora, o Antônio de Guaraí, Tocantins, Flávio Lucas de Serra, no Espírito Santo. Valeu demais, deixe seu like, ative as notificações para você contribuir com o nosso canal ser mais recomendado e, claro, continuar crescendo, que a gente está com essa meta de bater 50 mil inscritos aqui no YouTube. Falar do panorama da Copa Sul-Americana, porque o Once Caldas venceu o San José por 2-1 em Manizales e tomou a liderança do Fluminense no seu grupo F. O Fluminense agora está em segundo, ambas as equipes já estão classificadas e fazem, né, uma, entre aspas, final ali para ver quem vai ficar em primeiro no grupo, jogo no Maracanã. Acredito que o Fluminense seja capaz de vencer o Once Caldas, como foi capaz de vencer lá em Manizales, e garantir esse primeiro lugar, que seria muito importante, principalmente por calendário e para não correr riscos de ser eliminado na Copa Sul-Americana, porque teria que passar por um play-off anteriormente às oitavas propriamente dita da Sul-Americana. É um formato novo aí da Sul-Americana. Os segundos colocados dos grupos enfrentam os terceiros colocados da Libertadores, e aí vão lá em sorteio enfrentar as equipes que ficaram em primeiro nos grupos da Sul-Americana. Então é fundamental o Fluminense ficar em primeiro. Olha o cenário aí, o Once Caldas tem 12, o Fluminense tem 10, e aí é só o Fluminense vencendo. Se rolar, o Once Caldas vai jogar pelo empate aqui no Rio para ficar em primeiro, então a gente pode esperar uma equipe, né, amarrando o jogo, uma equipe mais retraída, mais atrás, marcando, jogando no erro do Fluminense. Então para o Fluminense só vai interessar a vitória mesmo nesse confronto. E assim, é uma responsabilidade do Fluminense ficar em primeiro, e seria um dos melhores primeiros colocados com certeza da Sul-Americana, para ter aquele fator de decidir em casa, que é muito importante. Algumas equipes ainda falta a definição da última rodada, mas Cruzeiro já está fora, já está eliminado. Brasileiro é importante isso, né? Menos um brasileiro abre mais o caminho. Então, o Fluminense, cara, ia avança primeiro, depois as oitavas é lá na frente, aí muita coisa pode mudar, a situação, né? Aí a Sul-Americana passa a ser, de fato, uma
prioridade no Fluminense na temporada, vai ter tempo lá para contratar na janela e etc e tal. Então, por isso é muito bom o Fluminense não só ficar em primeiro, por esse motivo, mas também para não ter mais 2 jogos no calendário e ainda correr o risco aí de enfrentar uma equipe forte vindo da Libertadores. Tem algumas situações que o Flamengo pode ficar em terceiro, o Botafogo pode ficar em terceiro, outros clubes fortes podem ficar em terceiro. Tem um grupo aí do Inter, né, o Bahia, Atlético Nacional, que está indefinido, vai se decidir agora. Qualquer uma das 3 equipes são fortes, o Atlético Nacional está forte nessa temporada. Então, cara, correr disso agora seria o melhor dos mundos, fica em primeiro, e aí sim, nas oitavas, que vier sorteio, a gente analisa e que vem esse desafio, mas o panorama é esse, torcedor tricolor. E para finalizar aqui, eu quero falar do mês do Fluminense, de jogos, né? O Fluminense já fez 4 jogos, tem 2 vitórias e 2 derrotas. E ainda tem alguns jogos antes do Mundial. Tem 5 jogos antes do Mundial de clubes, tá? O Fluminense venceu o Sport por 2-1, perdeu pro São José por 1-0, perdeu pro Atlético Mineiro 3-2 e venceu a União Espanhola. Agora, dia 18, no domingo, enfrenta o Juventude. No meio da semana, enfrenta o Aparecidense pela Copa do Brasil, terceira fase, jogo de volta. Depois, Internacional, no dia 1º. O Vasco no dia 24/5, 29/5 o Onte Caldas e dia 1º/6 o Internacional. Eu confundi aqui a ordem, mas a ordem é essa. O Internacional é o último jogo antes do Mundial de Clubes. Então o Fluminense ele tem aí 2 jogos em casa e 3 jogos fora, né? 2 no Sul, no Rio Grande do Sul, contra a Juventude Internacional, um contra a Aparecidense que vai ser em Brasília, e 2 no Maracanã contra Vasco e Onte Caldas. Importante o Fluminense ir bem nessa sequência, até para ir com confiança para o Super Mundial de Clubes. E aí, torcedor, desses jogos aí que faltam, quantos o Fluminense vai vencer? Vai vencer o Juventude? Vai vencer o Aparecidense? O Vasco, o Onte Caldas, o Inter? Deixe seu comentário, que é muito importante. Já brincando aqui, vamos lá. Eu acho que o Fluminense não ganha do Juventude. O Fluminense tem um histórico terrível no Alfredo Jaconi, tá? Acho que vence a Aparecidense e passa na Sul-Americana. Sobre o Juventude, acho que vai ser empate. O jogo Fluminense e Juventude, 1-1. A Aparecidense a gente ganha. O Vasco, acho que a gente ganha no Maracanã. O Once Caldas ganha. E o Internacional, acho que a gente perde, né? Assim, sendo bem sincero, acho mais fácil a gente perder pro Juventude do que perder pro Inter, mas enfim. Esse é o meu palpite inicial, vendo as coisas do jeito que estão. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo. Deixe seu like, ative as notificações e, claro, comente aí a sua opinião sobre essas informações. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!